Continuando com a nossa série de vídeos aqui sobre o Laravel Octane, dessa vez a gente vai falar da performance. E para isso, eu utilizei uma ferramenta de benchmark para a gente fazer ali a análise de desempenho de quantas requisições ela vai suportar, né? A gente vai conseguir processar ao mesmo tempo e qual o tempo que vai demorar, por exemplo, 10 mil requisições para acontecer. Se você não sabe o que está falando, quem fala é o Urnal, seja bem-vindo ao canal DevTech Tips. Aqui, conteúdo de Laravel toda terça-feira. E na sexta-feira aí a gente sempre solta um conteúdo diverso. Então, bora lá. Primeiro de tudo, todos os testes que foram desenvolvidos aqui foram feitos utilizando o Roadrunner, o Suole ou sem nada do Octane. Então, a gente optou por essas três formas de projetos aqui. Ambos utilizam Laravel Sail, ok? Então, esse princípio aí para todos vale. Além disso, algumas coisas importantes de se destacar, por exemplo, todos os projetos foram utilizados com a mesma infraestrutura. Então a gente tem um ambiente WSL2. Nesse ambiente, basicamente a gente tem 8 threads dedicados. Então eu estou aqui com o meu WSL aberto. E aqui eu estou com o HTOP aberto. Então a gente consegue ver aqui, ó, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 8 threads aqui, né? 8 CPUs, 8 threads. Vai depender aí de como o seu processador trabalha, né? No meu caso aqui eu estou com o i9, né? O i9 que ele tem 19 threads ao todos. Só que dessas 19 threads, 8 aqui são compartilhadas aqui com o meu WSL. Então, eu consegui, de certa forma, isolar um pouco o meu WSL para a gente não ter interferência nesse benchmark, ok? Além disso, eu deixei ele com 8 GB de memória. Então, aqui você pode ver aqui 7.77 GB quebradinho aqui. O swap aqui, que é um tipo de memória que é persistido em disco quando está ocioso aqui na memória RAM. A gente deixou em 8 GB, mas não vai fazer diferença nenhuma no final da história, tá? Até que tem algumas métricas e tal, mas aqui por enquanto não nos interessa nada. Então vamos voltar para cá. E aqui tudo que eu falei está aqui, por exemplo, 8 threads, memória RAM de 8 GB, swap aí de 8 GB, WSL aí, a gente está usando um Ubuntu ali 20.04 LTS. Sistema operacional meu aqui na máquina é um Windows 10, tá? E o que eu tenho nas minhas aplicações são todas Laravel Sail com PHP 8.1.13 e o Laravel 9.42.2. Todos os projetos que estão aqui estão nessa mesma versão. Inclusive eu deixei esse cabeçalho aqui, ó, em todos. Então se a gente navegar aqui por dentro, a gente consegue, por exemplo, ver aqui no Roadrunner, a gente vai ver aqui que os requisitos, né, tudo que foi usado de hardware é a mesma coisa para ele. Então a gente tentou isolar o máximo possível esse ambiente para fazer esses testes. Além disso, o que mais que a gente fez? Para a gente não ter concorrência aqui dentro do WSL, nada, então poder deixar bem livre aí o Laravel trabalhar, né? Então eu instalei, né, na minha máquina, aqui no próprio sistema operacional, no Windows mesmo. Aqui no Windows eu instalei uma biblioteca, esse framework do próprio Apache, tá? Que é o Apache Bench. Tá até aqui a imagem dele, aqui, ó, esse daqui é o logo, tá? No projeto aqui no GitHub, que eu vou deixar o link na descrição, tem também o link de referência para ele, então vocês podem acessar também e estar visualizando tranquilamente. Além disso, o que mais foi feito? Aqui, basicamente, para rodar esse programinha do Apache aí, você vai ter que baixar o binário do próprio Apache, que você vai encontrar no site do Apache Server, tá? E aí você vai baixar, dentro desse binário aí vai ter vários binários aqui do próprio Apache, dentre eles vai ter um que é chamado ab.exe, tá? É esse aí o que a gente utilizou aqui para poder rodar os nossos processos. E com eles em mãos, a gente consegue fazer, por exemplo, uma request aí para algum endpoint, para uma URL, né? E passar alguns parâmetros para fazer conexão, né? Para testar a conexão com lá e ver quanto tempo que vai levar para ter a quantidade X de resposta. Por exemplo, aqui a gente poderia testar o próprio site do Google, tá? Então, vou colocar um google.com.br. Tem um requisito aqui dele, que ele tem que ter uma barra no final sempre da URL, tá? Esse comando aqui talvez não esteja muito nítido para vocês, mas ele também vai estar no repositório. Então, caso vocês queiram utilizar ele, né? Mas basicamente é ab-c, né? Esse ab aqui eu só estou conseguindo executar aqui, porque eu estou dentro da pasta binária aqui do Apache, tá? E dentro da pasta existe esse arquivo .ab, e aí para mim executar ele pelo Windows eu preciso desse .bar. Só esse detalhe aí para vocês. Aí o "-c" aqui, que é o número de conexões, o número aqui de tentativas, né, que a gente vai fazer aqui, que é ser processado, o "s" aqui é de timeout, o "m" aqui é do get, né, que é o tipo de request que a gente está fazendo, do método, e o "-k" aqui para a gente passar a URL. Então, eu posso tentar no Google, só que eu não vou fazer com 10 mil requests, porque senão eu vou ser banido. Então, eu vou tentar aqui com 5 requests e a gente já tem logo o resultado aqui, né, do tempo que levou o teste para ser executado, tempo médio aqui que ele levou para
responder a gente, né? E aqui tem, por exemplo, request per second. E aqui, embora a gente só tenha feito 5 requests, né? A gente consegue perceber quantas requests a gente conseguiria fazer em 1 segundo. Então aqui, ó, por exemplo, aqui mostra que a gente conseguiria fazer 135.51 requests por segundo. Então, um número bem bacana aí para vocês entenderem, né? Entenderem a performance. E essa ferramenta que inclusive serve até para outras coisas. Eu até devo fazer um tutorial aqui no canal só falando dela aí, que eu acabei descobrindo justamente para a gente conseguir ter um benchmark bem bacana aqui, tá? Além dela, também eu usei uma outra aí, WRK2, tá? Só que eu tive alguns problemas ali de performance que no final da história às vezes não batia o que era esperado do desempenho, então eu acabei abandonando ela e focando mesmo nessa daqui do Apache Bench, tá? Caso você saiba alguma ferramenta aí para benchmark e queira compartilhar, comenta aqui, tá? Que aí eu posso dar uma olhada ali e de repente a gente traz um novo vídeo aqui de Lara falando o como que a gente analisou, né, gerou novas métricas aí de um projeto aí com Octane, ou com Laravel puro, ou até um PHP puro. Bom, então aqui tem várias informações até que é retornado, tá, quando a gente faz a request, mas a mais importante aqui delas é o time taken for test aqui, que é o tempo que demorou o teste para ser executado, que no caso aqui 0.037 segundos, que dá os 37 milésimos aí de segundo, né? E a quantidade de requests aqui por segundos aqui que a gente consegue fazer. Esses dois são os dados mais importantes do que a gente tem aqui, beleza? Então, vou limpar aqui a tela. Para tornar tudo isso possível, eu precisei rodar separadamente cada projeto. Então, o que eu fiz? Eu já fiz os testes, eu já gerei as métricas aqui, mas basicamente eu fiz isso. A gente tem um projetinho Laravel Octane aqui, tá? Com Roadrunner, por exemplo. E aí, nesse projeto, eu dei mais um zoom aqui. Aí, ó, melhorou. Nesse projeto aqui com o Roadrunner, toda vez que eu ia executar ele, né, eu dava um say build menos no cache, tá? Esse no cache aqui que tem aqui, ó, menos tracinho no cache aqui, ele serve justamente para a gente poder não trazer um cache do que tem da imagem Docker já dos projetos Laravel CI. Então a gente acaba precisando rodar com esse no cache para evitar, por exemplo, que o nosso Roadrunner, por exemplo, nem funcione, porque se pegar às vezes um cache de uma imagem Laravel CI, não vai funcionar. Então, todos os projetos aqui eu executei dessa forma, tá? Todos eles já estavam completos, seguindo os tutoriais, igual nos outros vídeos que eu fiz. Então, se você não sabe rodar ainda no seu ambiente Laravel CI, ou não sabe que é um projeto aí com Octane, dá uma olhadinha aqui nos cards, que eu tenho 2 vídeos falando disso. Um eu falo com o Roadrunner e o outro eu falo justamente com o Swole. Então, um dos dois vai se encaixar aí para o que você precisa. Esse processo só de build aqui, ó, ele chega a demorar aqui, ó, que nem aqui, ó, 553 segundos, então é cerca de 10 minutos, então é um processo bem demorado. Então, para agilizar tudo isso, eu buildei já e fiz os testes. Só que quando eu buildava, eu subi o projeto, então sei o up ali, -d, então projetinho, o container ali do Laravel CI estava no ar, com Octane, com seja Roadrunner, seja Swole rodando, tranquilo. E aí, para a gente fazer as requests, eu vim então no meu terminal aqui, né, no PowerShell aqui, que eu tá justamente dentro do meu ambiente aqui, do meu Windows. Então ele não tá roubando aquele hardware que tem aqui, esses 8 CPUs que tá aqui, ele não tá mexendo, ele tá usando aí o que sobra do meu CPU. E aí, aqui, então eu executava o comando aqui para a gente testar a request. E aí, basicamente, a gente passava com Laravel, teste, barra, né, que era necessária essa barra no final. E essa daí, por fim, é a mesma rota que eu tenho aqui ó, em execução agora. Se você for ver aqui, tá aqui no ar aqui meu projeto. Então a gente soltava para execução e aí a gente conseguia já ter uma previsão aí de como nossa aplicação estava rodando, tá? Se estava tudo ok com ela. Todos os projetos foram baseados nesse comando aqui que está aqui na tela. Isso aqui também está aqui no nosso GitHub, tá? Foi basicamente esse ABC -c, né, de conexões, são 10 conexões, e a gente vai rodar aí 10.000 requests. Então todos seguiram essa mesma linha aí, com timeout até de 10 segundos e o método sempre get, tá? Então todos seguiram essa mesma lógica. Aqui eu vou rodar até para vocês verem, vou rodar ele aqui. E aí vocês percebem que ele começa a executar, né, o processo de benchmark. Só que aqui eu estou rodando nesse momento com o Roadrunner. Só que com o Roadrunner eu não tive a performance que eu esperava ter durante esse processo de teste. Tá? Então eu acredito que pode ter sido alguma incompatibilidade ou algum tipo de conflito ali que o próprio Roadrunner teve no ambiente que ele está instalado, tá? Além disso, também eu não fiz nenhum tipo de otimização no Roadrunner, então basicamente é o que veio lá no projetinho do Laravel, foi o que eu executei aqui e foi o que aconteceu, que foi executado, os resultados que eu tive. E em resumo, assim, usando o Octane com o Roadrunner, eu não consegui tirar o máximo proveito de performance dele.
Vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou mostrar as métricas para vocês. Mas aqui vocês já podem perceber, ó, vou executar novamente aqui, ó. E aí, quando eu executo, que estou com o comando executando, repare aqui do ladinho, ó, como está a performance do meu WSL, né? Quanto que ele está gastando de recurso. Então vocês reparem que por enquanto ele não está consumindo nada. Provavelmente ainda está sendo preparada a request aqui no benchmark. Ó, ainda não está gastando nada. Olha lá, começou. E olha, repara o quanto ele começa a gastar de recurso. Está toda hora batendo 100%, 100%, 100%. Então eu acho que o Roadrunner talvez não esteja muito bem otimizado, por isso que a gente não conseguiu ainda ter uma boa performance. Por isso até eu vou me comprometer até fazer um vídeo melhor sobre o Roadrunner para a gente otimizar e tirar esses gargalos aí dele. Mas aqui a gente já pode perceber, ó, está sendo feitas requests. Enquanto as requests são feitas, o Roadrunner bate no teto. Justamente por quê? Porque ele trabalha ali com diversas threads dele já esperando os processos. E nessa ideia, ele acaba gastando bastante CPU, ele acaba consumindo bastante recurso. E se não tem CPU disponível, ele acaba gargalando. E é provavelmente esse o problema aqui que a gente está enfrentando com ele. Então, vocês percebem aqui, ó, que eu fiz um teste com ele e a gente levou cerca de 66 segundos aqui para terminar o teste com o Roadrunner. E essa métrica aqui não está diferente das métricas que eu tirei ali dos recursos. Então, e eu vou mostrar ainda para vocês, ó, se a gente executasse novamente, só que a gente diminuísse, em vez de ser, sei lá, em vez de ser 10 mil requests, a gente mudar só para 1000 requests. Olha lá, ele rodando aqui, rodando. Olha lá. Aí sim, aí a gente ganha performance. A gente vê aqui, ó, que a gente teve 203 requests por segundo, que é uma quantidade bacana aqui, né, de requests por segundo. E aí ele levou cerca de 5 segundos para processar. Quanto, no outro momento aqui, ele processou 150 requests por segundo, né, e levou aqui 66 segundos para completar. Então, já dá uma pequena diferença só o fato de ter menos conexões, né, de ter menos requests sendo feitas para ele. O fato de bombardear ele com muita coisa acaba gargalando ele, que é justamente essa falha que a gente está conseguindo diagnosticar aqui nesse benchmark. E é bem legal isso aqui, que você pode também ficar customizando aqui a quantidade de conexões, a quantidade de tentativa que você quer realizar aqui, né? E aí ver como que fica mais adequado ou qual se encaixa mais com a sua realidade. Por exemplo, um benchmark como esse, a gente poderia utilizar aqui métricas, por exemplo, para a gente tentar bater ali a expectativa real, por exemplo, de 1000 usuários acessando nosso site ao mesmo tempo. E aí, com isso, a gente consegue ter uma ideia melhor da performance que o nosso sistema tem. Né? Então, muito bacana também a gente utilizar algum recurso como esse. Mas voltando aqui, né, vamos falar das métricas agora. Então, mostrei para vocês como que funcionou o ambiente que eu testei. Tá? Fui sincero aqui nessa parte que o Roadrunner deixou a desejar, justamente por conta dessa quantidade de thread que ele tem para processar. Então, com o ambiente no Laravel C ali, ele não teve uma performance muito bacana, tá? Talvez com o WSL também tenha complicado, mas também ele não ia performar mais que o Swole. Então, eu vou mostrar para vocês as métricas aqui e a gente consegue ter uma noção boa aqui da capacidade de cada um. Aqui, eu já tenho todas as métricas já separadas, tá? Caso vocês queiram olhar melhor os detalhes, até tem todos os docs aqui no GitHub, aí você pode olhar. E aí tem 3 testes sempre que eu fiz. Então, tentativa 1, tentativa 2 e a 3. E aí sempre mostra aqui a quantidade de requests aqui por segundos, por exemplo, que a gente conseguiu alcançar. No caso que a gente percebe aqui, com o Swole a gente conseguiu alcançar 2.640 requests por segundo. Pô, 2.640 é muita requisição. Imagina isso, são 2.600 pessoas acessando ao mesmo tempo o teu site e recebendo ele inteiro no mesmo tempo. Então, é uma performance danada aí que o Swole consegue dar pra gente. Né? Então, olhando as métricas aqui gerais, aqui, a gente conseguiu aqui uma média aí de 2.627 requests por segundo, tá? Com o Swole, comparado a 173 requests por segundo usando o Roadrunner. E, olha só isso, sem o Octane, né? Sem o Roadrunner, sem Swole, sem nada, só o Laravel puro ali. A gente conseguiu aí bater 405 requests por segundo. Então repara que o Laravel puro conseguiu superar o Roadrunner, né? Isso por quê? Porque provavelmente essa tela que a gente está batendo é a tela normal, né? A Blade normal aqui, pura. Não tem mais nada aqui do Laravel. Então ele não faz nem consulta no banco, não faz consulta na sessão, não está fazendo consulta nenhuma aqui. Por essa razão, essa Blade aqui provavelmente já está cacheada no próprio Laravel. E assim, o próprio Laravel já tem solução para dar uma performance bacana para ela. Por conta disso, a gente consegue perceber aqui, então, que essa performance que o Laravel acaba dando para essa Blade inicial ali é altamente rentável. Né? A gente consegue ver que é bem bacana a performance que ela tem.
Claro que ela não chega nem perto ao Swole, né? Se você comparar aqui, o Swole chega a ser quase 6 vezes mais superior, né? Mais rápido aí, quantidade de request e tudo mais. Mas a gente vê que um Laravel puro não fica a desejar, né? E outras betas que a gente tem aqui, por exemplo, que é o melhor tempo. Então aqui a gente conseguiu processar aqui com o Swole em 10k de requisições, em cerca de 3 segundos, ponto 7. Então, muito pouco, menos de 4 segundos já processou as 10.000 requests. Com o Roadrunner a gente já levou aí, no melhor das hipóteses que a gente levou 53 segundos para processar. Já sem o Octane a gente levou aí uma média de 24 segundos para processar 10.000 requests. Então essas métricas nos mostram realmente a capacidade que o Swole tem. Só de comprar o Swole, com o fato de não ter, a gente já vê que a gente consegue ganhar 6 vezes de performance, né? Isso sem considerar outros tipos de ganhos que a gente pode ter, como por exemplo, se a gente estivesse testando ali um cenário que simulasse, por exemplo, 1000 conexões simultâneas, talvez aí a gente tivesse mais ganhos ainda do Swole comparado ao Laravel puro, né? Ou até o Roadrunner poderia se destacar mais. O fato é que eu pretendo agora, né, trazer mais benchmark dessa ideia, pegando aqui o Octane, para a gente tirar mais proveito dele e conseguir ver melhor, né, desfrutar melhor como que a gente pode utilizar ele na prática. Porque não basta a gente saber, ah não, o Octane é melhor, beleza, mas e aí? Como será que ele vai me ajudar no projeto? Então, esses são os próximos passos que eu pretendo trazer aqui no canal. E para você ficar por dentro, né, é importante que você esteja inscrito aqui no canal, que assim você é sempre notificado aí dos novos conteúdos que eu posto por aqui. Além disso, se você tiver alguma sugestão, utiliza essa ferramenta aqui de benchmark, vamos dar uma olhadinha nela, comenta aqui também, que eu dou uma olhada aí e a gente vê como que a gente consegue tirar ainda mais proveito, tá? Enquanto isso, eu vou ver soluções aqui para a gente melhorar e otimizar realmente o próprio Swole ou o Roadrunner para fazer jus ao nome dele, né? Porque aqui nesse teste, em todo esse teste que a gente fez aqui, ele acabou ficando a desejar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aqui, comente, compartilha, ajuda a gente a crescer e conquistar cada vez mais inscritos aqui. E um abraço aí, até o próximo vídeo.